Daqui a pouquinho a Ana Paula passa pra gente, pelo menos pra amanhã, depois de amanhã. Tem previsão de uma aguinha caindo desse céu, né, Simone? Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Agora, semana quente. Tudo bem, mas no astral tá quente também ou tá mais levezinho? Tá um pouco quente também. Jura? Uhum. É uma semana de lua minguante, Kátia, que é uma fase de conclusão, né? O ideal essa semana é descansar, avaliar as metas, olhar pra vida, estabelecer novos projetos também e dar uma relaxada, só que tá mais ou menos assim. Não tá dando pra relaxar não tá dando pra relaxar muito. Bom, vamos signo a signo, né, pra gente ver como cada um vai sentir essa semana. Começando pelos arianos. Os arianos estão numa semana um pouco mais tensa. Devem tomar um certo cuidado para não ficar impondo as próprias crenças para as outras pessoas. É uma semana também de possíveis exageros, desperdício de energia, mais impulsividade, mais rebeldia. Durante esses dias, eles poderão assumir muitos riscos, o que tende a gerar frustrações e devem tomar cuidado com acidentes. Esses riscos também eles estão mais suscetíveis a acidentes. A se machucar. Qualquer tipo de acidente, é bom tomar um certo cuidado. E a dica, na verdade, para os arianos é ficar mais conectado com a espiritualidade e tentar realmente ficar mais quieto, mais em casa, descansar. Mais na dele, né? Mais na dele, Boa semana pra você de Áries, mas cuidado com tudo isso, não se meter em encrenca. Não se meter em encrenca. Porque acidente dessa maneira, carnaval porque às vezes e começa tudo isso. você discutindo. Quando depois, fala só acidente, pensa só num acidente de carro, alguma coisa assim. E não, né? Às vezes é uma queda, uma briga, se envolver. Verdade. Melhor não. Cuidado. Boa semana pra você. E os taurinos? Os taurinos estão bem intensos essa semana, muito profundos. É uma semana de maior consciência dos traumas, medos mais concretos, mas eles estão com mais força para lidar com essas questões também. Que bom. Também é uma semana de grande necessidade afetiva, sexualidade intensa, mais paixão, mais iniciativa. É uma boa semana para o amor e também é uma semana favorável para trabalho e dinheiro. Que ótimo. Semana tudo ótima. bem. Para os taurinos tá tudo bem. Poxa, aproveite você é de touro. E geminianos? Também estão numa ótima semana, é uma semana que eles estão mais envolvidos com os parceiros, é uma ótima semana para o casamento, para trabalhar em equipe também, é semana de mais liberdade. Os taurinos estão muito otimistas, mais criativos. Geminianos, desculpa. Eles estão muito criativos, otimistas, com muitos insights também, ideias inovadoras. É uma ótima semana para planos futuros, trabalhos em parceria, em equipe. Que bom, então tem que aproveitar, né? É. Aproveite bem sua semana, você de Gêmeos. Volto pra gente falar de Câncer, Leão e Virgem. A Simone Fernandes, cancerianos, como estarão esta semana? É uma semana legal para os cancerianos. Eles estão mais organizados, é uma semana de mais equilíbrio. Existe muita sintonia entre os sentimentos e os objetivos, muita afinidade entre as emoções e o comportamento dos cancerianos. É uma semana legal para organizar a casa, para reorganizar a rotina também e ficar perto da família. Que bom. Eles gostam. Aproveite bem sua semana, você é de Câncer. E leoninos? Os leoninos estão numa ótima semana para lazer, também são dias favoráveis para investimentos. Os leoninos estão com grande senso de responsabilidade, mais pacientes, com mais estrutura para lidar com questões difíceis também. É uma semana de muita sensibilidade, mais romantismo, também é uma boa semana para o relacionamento afetivo. Que ótimo, então tá com tudo, né? Tá bem. Ótima semana para você de Leão. E virginianos? Os virginianos também, eles estão numa semana de mais envolvimento com a família, questões domésticas, mas são dias de intelecto muito aguçado, boas conversas, eles estão abertos para ouvir a opinião das outras pessoas, isso é muito legal. Que ótimo. Devem aproveitar essa semana para falar tudo o que precisa para o virginiano, que eles eles estão mais abertos. E é semana também de muita criatividade, insights que ajudam a encontrar caminhos, muito otimismo e mais harmonia em casa. Tudo de bom. Tudo bem. Aproveite bem sua semana. Até agora só a Áries que estava mais assim, cauteloso, né? Vamos falar dos outros 6 signos do Zodíaco daqui a pouquinho. Volto já, Simone. Já. Porque antes... Bom, Simone Fernandes mais uma vez com a gente. Vamos falar dos outros 6 signos do Zodíaco que ficaram faltando, né? Sim. Librianos, como estarão os librianos? Os librianos estão numa boa semana, é uma semana de mais movimento, mais atividades, eles desejam mudanças, assim. São dias favoráveis, Kátia, para falar sobre os sentimentos, para estudar, para fazer uma pequena viagem também. É uma semana de mais iniciativa, muita intensidade, eles buscam novos desafios. É uma semana legal também para o relacionamento afetivo. Então tá ótimo. Tá ótimo. Que bom, aproveite você de Libra, sua semana espetacular. Quem é de Escorpião?
Os escorpianos, eles devem aproveitar essa semana para reorganizar as finanças, colocar ordem na própria rotina. É uma semana de revisão de valores. Mas é uma semana que eles devem tomar cuidado, porque eles estão mais impulsivos e também estão mais suscetíveis a acidentes. Ah, é? Como os arianos. Como os arianos, exatamente. E daí vale um cuidado extra para qualquer tipo de acidente. E é uma semana muito tudo ou nada, assim. Eles também tendem a impor as próprias regras para as outras pessoas, estão com a personalidade muito forte. Então é uma semana que, se puder ficar quietinho, descansar, refletir, vai ser melhor. O mesmo vale para quem convive com os escorpianos, né? Hora de cutucar, né? Fica quieto, não cutuca. Se o outro não ficar quietinho, fica você. Melhor. Fica você. Boa semana para você de escorpião. Sagitarianos. Os sagitarianos estão mais preocupados com eles mesmos. É uma semana de mais impaciência, de muita urgência. Também são dias de expansão mais estruturada, realista, concreta. Mas eles devem tomar cuidado com gastos impulsivos, extremismo, exageros também. É uma semana também para rever valores, colocar mais ordem na rotina. E é uma boa semana para lazer e namoro. Tá ótimo. Boa semana. Volto para a gente falar. Exageros. Tá ótimo, Capricórnio, Aquário e Peixes. Volto ligeirinho. Gente, deixa eu falar com você aí de casa. Você já voltando com Simone. Vamos falar agora de capricornianos. Como eles estarão essa semana? Então, os capricornianos, apesar de estarem no quartinho escuro... Estão no quartinho escuro? Eles estão, mas a semana tá boa, mesmo no quartinho escuro. Porque é um momento de reflexão, mas é uma ótima semana para lazer, diversão, namoro. Eles estão mais abertos, mais envolvidos com as pessoas, abertos para os relacionamentos. Então também é uma semana que eles estão aceitando mais novas ideias, novos assuntos. E a questão do quartinho escuro é o seguinte, é para lidar com as questões internas. E o ideal é começar a lidar com as questões internas de uma maneira mais leve, procurando integrar o passado com o futuro para conseguir encontrar o equilíbrio. Então é bom. Então não deixe de se divertir e fica lá na solidão. E depois medita um pouquinho, organiza. Sim, mas vai pro carnaval, vai se divertir. Não deixe que o quartinho escuro te engula. Te domine, né? Boa semana pra você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Os aquarianos estão bem, mas é uma semana de muita revolução, assim, dentro do aquariano. Por que revolução? Porque é uma semana legal, que desejam mais novidades, mais amizade, tudo isso que faz parte do aquário mesmo, né? Estão muito envolvidos com o grupo, com os amigos, mas é uma semana de aumento da consciência coletiva. Então, por isso estão mais revolucionários, porque esse aumento da consciência coletiva tende a gerar resistência, vontade de jogar tudo pro alto, mais rebeldia, romper com tudo. Oh, meu Deus, nada disso pode. Nada disso pode, é um desejo exagerado por liberdade e com toda razão, né? Com tudo que acontece toda hora, e o aquariano tem essa visão, essa semana isso está muito forte. Então tem que segurar um pouquinho a onda, porque é uma semana de revolução para o aquariano. E daí gera uma tendência a se sentir mais diferente do mundo, assim. Mas estão certos. Porque querem fazer justiça com as próprias mãos. Bem que eu marquei a acupuntura hoje. Que bom, vai dar uma relaxada. E se você reparar, gente, às vezes, a gente não sabe por quê, mas a gente acorda e fala, acho melhor eu fazer isso, porque eu vou ficar melhor. E aí parece que é algo mostrando que você vai ter que acalmar, né? Vai ter que acalmar, exatamente. Então faça como eu, busque uma acupunturinha, algo que te relaxa também. Ótimo. Você de aquário. E os piscianos? Os piscianos estão mais envolvidos com o trabalho, também estão fazendo mais projeções para o futuro. É uma semana de muito entusiasmo, eles estão mais realistas também. Com a sensibilidade muito à flor da pele, devem tomar cuidado com qualquer tipo de exagero, também qualquer tipo de extremismo. Mas é uma semana de mais força, mais poder. Devem aproveitar para comemorar o aniversário, né? Que agora o sol é deles. Já começou o ciclo de peixes, né? Isso. E precisam iniciar esse novo ciclo com mais determinação, né? É verdade. Olha, vou passar para vocês os contatos da Simone Fernandes, ela que é astróloga, acupunturista e radiestesista. Qualquer informação que você queira, pode ir lá no Facebook, é só colocar Simone Fernandes. E também tem o Instagram, Astral Terapias. E lá você tem todas as informações sobre o trabalho da Simone Fernandes. E, gente, o legal da gente também falar e saber sobre tendência, como tá o astral, é pra gente também pegar essa informação e depois escolher o caminho que a gente conseguir quer. Direcionar melhor, exatamente. É isso que traz tranquilidade. Por isso que as pessoas buscam a astrologia muito para isso, né? Autoconhecimento e conseguir direcionar. Porque tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, sempre, como que eu vou lidar com o bom e com o ruim? Exatamente. É melhor o bom a gente valorizar e o ruim a gente deixar de lado, só de olho nele, né? Beijo. Obrigada.